E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite, dando continuidade àquela reflexão intitulada 6 verdades a respeito da volta de Jesus Cristo, né? E é legal que a gente tenha deixado essa parte para o final, e a gente estava achando que ia ser um negócio mais simples, mas é um negócio bem mais complexo, né? Porque o último sinal do qual a gente queria falar, um sinal que antecede e mostra que Jesus está voltando, é um que se chama o seguinte: antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aí é bem complexo isso, porque quando a gente fala de falso profeta, a gente acha que está tudo enquadrado numa classe só, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, logo no capítulo 24 de Mateus, a gente vai estar vendo ali que Jesus, no sermão profético, ele vai estar fazendo referência a 2 tipos de falsos anunciadores, né? Pessoas que trazem uma mensagem falsa. Primeiro, falsos cristos e falsos profetas. E quando a gente pega a Bíblia todinha, a gente vai ver que em termos de pessoas que falsificam uma mensagem, trazem mensagens que não são verídicas, a gente vai ver que existem 4 tipos na Bíblia Sagrada. Primeiro, falso profeta no plural, falsos profetas no plural. Depois a Bíblia vai falar do falso profeta no singular, capítulo 13 do Apocalipse. Depois a gente fala, se Deus permitir. Depois, os falsos cristos, né? Capítulo 24 de Mateus. E depois, os falsos mestres. E a gente, quando vê a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que a Bíblia vai fazer essa distinção entre 4 tipos de falsos mensageiros, né? Mas vamos aqui para o capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, né? O último sinal que mostra que Jesus está voltando. A parte 6, a 6ª verdade a respeito que mostra que Jesus está voltando, a respeito da volta de Jesus Cristo. Capítulo 24 de Mateus. Vamos ver qual é o versículo aqui. O versículo está aqui. Versículo 4 e o 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? Aí mais na frente aqui, ele vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha aqui, ó, é o versículo 24 do capítulo 24. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarem até os escolhidos. E nessa parte aqui é que a gente queria falar de forma rápida e breve a respeito de um desses que está enquadrado nessa classe de falsos ensinadores. São os falsos cristos. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: qual a diferença entre um falso Cristo e um falso profeta? É um pouco parecido, mas não é, né? Qual a principal diferença? Uma das principais diferenças no falso Cristo é que, tipo assim, o falso profeta, ele pode realizar sinais. Depois a gente vai estar vendo a respeito disso. Falsos milagres e coisas do tipo. Coisas até mesmo oriundas e vindas do reino das trevas. Mas uma das principais características que diferem o falso Cristo de um falso profeta é o seguinte: é que o falso profeta, ele unicamente fala a respeito de uma mensagem falsa. Ele pode até mesmo falar em nome de Jesus Cristo. Mas o falso profeta, ele vai afirmar que ele mesmo é o Cristo. Ou seja, qual é uma das principais diferenças entre um falso Cristo e um falso profeta? É que o falso Cristo, além dele trazer uma falsa mensagem, ele vai afirmar que ele mesmo é o Salvador, né? E a gente estava dando uma olhada aqui esses dias, e a gente achou um que é bastante interessante, que se não nos falha a memória, era um homem que se chamava David Koresh. Depois de dar uma procuradinha no YouTube, alguns documentários a respeito do homem chamado David Koresh. Ele foi um tipo de líder fanático religioso que viveu nos Estados Unidos e teve a sua vida abatida no ano de 1993. Ele criou um grande levante, um homem chamado David Koresh. E é legal que em um determinado momento em que ele está sendo entrevistado por um repórter de TV, ele vai dizer uma coisa. Ele vai afirmar que, além dele ser um líder, ele é o próprio Deus. Isso é muito interessante, né? Ou seja, um falso Cristo vai ser alguém que, além de trazer uma falsa mensagem, ele vai apontar para ele mesmo como sendo um tipo de Salvador. E no decorrer da história, nós vamos ver muitas coisas e muitas pessoas que se levantaram afirmando que eram o próprio Salvador, né? A outra característica que vai acompanhar um falso Cristo, qual é? Ele vai trazer uma nova revelação, ou seja, ele vai trazer algo novo, tipo, a Bíblia Sagrada está aí, né? Jesus Cristo, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E o falso Cristo,
além dele afirmar que ele mesmo é o Cristo, é o Salvador, ele vai dizer o quê? Ele vai trazer o quê? Uma nova revelação. Ele vai dizer assim, não, somente a Bíblia Sagrada não é o suficiente, não. Eu agora vim trazendo uma nova revelação. Aquilo que Jesus falou não foi o suficiente. Eu vim trazendo uma nova revelação. E quando a gente vai para o capítulo 1, o versículo 8, o versículo 9 da carta de Paulo aos Gálatas, a gente vai achar uma coisa muito interessante. Porque o falso Cristo, além dele se autodenominar o próprio Salvador, ele vai trazer o quê? Uma nova revelação. Né? Gálatas capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Gálatas capítulo 1, o versículo 8 e o 9, que diz assim, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Né? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, seja anátema. Né? Então, o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? É que havia a probabilidade de um anjo descer do céu, né, trazendo uma nova revelação. É o que foi que Paulo dizia. Ele disse assim, ó, ainda que nós mesmos, o que é que Paulo estava querendo dizer? É que mesmo que um de nós, um dos apóstolos, um daqueles que já falaram de Jesus Cristo, traga outra revelação, além daquilo que Jesus falou, seja anátema. Né? O que é que Paulo estava falando aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte, né, que se alguém viesse trazer algo que veio a acrescentar ou até mesmo desfazer daquilo que Jesus já tinha dito, que seja anátema. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Pronto, nós pertencemos ao meio pentecostal. Né? E cremos que existe a probabilidade da experiência empírica. Nós cremos que Deus ele pode utilizar até um anjo para trazer, por intermédio de uma visão, uma revelação para um servo de Deus, para um servo de Deus. Mas só que essa visão, essa experiência, para ela ser válida e ser tida como algo vindo de Deus, ela tem que passar pelo crivo das Escrituras. Vamos dar um exemplo prático aqui. Desce um anjo do céu. Estamos aqui criando uma situação. Aí, nessa visão que Deus deu, que o anjo, que essa pessoa teve, o anjo desce com uma bandeja, dentro dessa bandeja um livro. Aí ele diz assim, essa aqui é a nova revelação. Dizendo o quê? Jesus não é mais um caminho, a verdade e a vida. Jesus, no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, foi que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí agora vem um anjo descendo do céu, com um livro na bandeja, dizendo assim, não, Jesus não é mais o caminho, a verdade e a vida, não. Agora existe outro caminho para se chegar a Deus. Então, se uma visão ela não passa pelo crivo das Escrituras, ela vem a desfazer daquilo que Jesus falou, é anátema. Foi isso que Paulo quis dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vem um anjo aí, trazendo uma nova revelação, ou acrescentando algo que Jesus já tinha dito, ou até desfazendo do que Jesus falou. O que é que Paulo disse? É maldito, não é de Deus não. Né? E outra característica que vai acompanhar um falso Cristo, qual é? Ele vai vir acompanhado de uma mensagem que fala a respeito do fim do mundo. Aí você vai dizer assim, tu tá se contradizendo, irmão. Porque essa reflexão que tu está falando aí, fala a respeito da escatologia, ou seja, doutrina das últimas coisas. Coisas que falam do retorno de Jesus Cristo. Né? Aí você diz que a gente está se contradizendo. Não estamos se contradizendo, não. O falso Cristo, ele vai trazer uma mensagem, não é uma mensagem escatológica, não. O que é que ele vai falar? Ele vai marcar o dia do fim do mundo. Nós falamos a respeito dos sinais, mas marcar fim do mundo ninguém está marcando, não. E já houveram muitos líderes de seitas que ousaram marcar, por exemplo, o dia do retorno de Jesus Cristo, o dia do fim do mundo. Quem não lembra de 2012? Tinha gente marcando aí, né? Que o mundo ia se acabar em 2012. E nós aqui não estamos falando a respeito disso, não. Nós estamos falando de sinais concernentes do retorno de Jesus Cristo. Nós não estamos marcando o dia que Jesus vai voltar, não. Né? Aí no capítulo 24, o versículo 36 do Evangelho de Mateus, olha o que é que Jesus vai falar a respeito disso. Ó. Capítulo 24, 36 de Mateus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nem Jesus marcou o dia do retorno dele, embora ele saiba o dia que ele vai retornar, mas ele não revelou, não. E uma das características dos falsos cristos qual é? Que muitos fazem qual é? É trazer uma mensagem que eles vão fazer o quê? Vão marcar o dia do fim do mundo. Né? E nem Jesus ele marcou o dia do retorno dele, não. Né? Aí depois, se Deus permitir, a gente vai estar falando alguma coisa a respeito das características dos falsos profetas. A respeito dos falsos cristos, a gente já viu aqui. Né? E depois, se Deus permitir, a gente vai estar falando a respeito de algumas coisas concernentes os falsos profetas. E o assunto é muito extenso. Aqui a gente só está falando uma rápida reflexão. Né? E amém.